E aí, bem-vindos a mais uma exploração. Bom, vamos direto ao ponto, porque a nossa análise de hoje vai muito, mas muito além daquela história tradicional que a gente costuma ver nos livros escolares. Nós vamos voltar no tempo, milênios antes do ano de 1500, para desenterrar a história profunda e super complexa do território que hoje chamamos de Brasil. Uma história, olha só, de engenharia avançada, ciência de ponta para a época e civilizações riquíssimas que prosperaram por aqui durante milênios. E para organizar nossa análise, a estrutura vai ser a seguinte: 1. Os primeiros brasileiros. 2. Os monumentais sambaquis. 3. Os geoglifos e engenharia na Amazônia. 4. O segredo da Terra Preta. E fechando no 5, o legado de Marechal Rondon. Então, começando pela parte 1, os primeiros brasileiros e as primeiras faces de um passado profundo. Começar essa jornada olhando direto para os restos fossilizados da Luzia muda tudo, não é verdade? Isso ancora essa história gigantesca em uma base humana super real e tangível. A gente não está falando aqui de mitos ou de lendas perdidas. A gente está literalmente olhando para a reconstrução do rosto de alguém que caminhou por essas exatas mesmas terras milhares de anos atrás. É uma conexão direta com as origens mais antigas da região. E esse trabalho arqueológico feito em Lagoa Santa ganha ainda mais vida com essas reconstituições. Repararam como elas trazem um passado tão profundo lá de trás para uma realidade bem nítida agora? É como se a gente desse, de fato, um rosto para a história. Isso ajuda muito a entender que essas terras nunca foram um vazio, mas sim lugares já cheios de vida, de cultura e de uma complexidade humana enorme há muito, muito tempo. O que nos leva à parte 2, os monumentais sambaquis e a engenharia costeira. Saindo do interior e indo direto para o nosso litoral, o grande ponto aqui é entender o que de fato são essas mega-estruturas. E a própria língua já dá a pista. A palavra sambaqui vem do tupi-guarani, onde tamba significa concha e qui significa amontoado. Mas olha, não podemos nos deixar enganar por essa palavra amontoado, tá? Essa nomenclatura mostra pra gente que essas estruturas foram erguidas de forma totalmente deliberada, camada, por sociedades indígenas ao longo de várias gerações. E olhando para essa comparação visual, o que realmente chama a atenção é o contraste absurdo entre o lado de fora e o lado de dentro. Por fora, a gente vê essa elevação gigantesca coberta de mato que até parece uma colina natural. Mas o interior, gente, esconde uma estrutura incrivelmente organizada. Não tem nada de lixeira primitiva aqui de jeito nenhum. Os sambaquis funcionavam como verdadeiras moradias, marcadores territoriais imponentes e até cemitérios cerimoniais super complexos, repletos de cerâmicas e objetos do dia a dia. Avançando para a parte 3, geoglifos, a engenharia na Amazônia e as formas geométricas gigantescas na Terra. E viajando lá do litoral direto para as profundezas da floresta amazônica, é crucial a gente colocar essas duas estruturas lado a lado para entender a diversidade incrível dessas civilizações pré-coloniais. Porque é o seguinte, enquanto os sambaquis lá na costa eram centros multifuncionais, com casas e cemitérios juntos, os geoglifos na Amazônia tinham uma pegada totalmente diferente. Eles não eram lugares para morar. Na verdade, a gente está falando de enormes centros de reuniões políticas e rituais sagrados. E para planejar e executar obras dessa magnitude, essas sociedades precisavam ser absurdamente organizadas. E para ter noção dessa magnitude, basta olhar para essa escala impressionante vista de cima lá no Acre. Esses geoglifos são valas super profundas escavadas na terra firme, formando círculos e quadrados com uma geometria simplesmente perfeita. A gente está falando de formas com centenas de metros de extensão. É tão colossal que a verdadeira forma deles só consegue ser compreendida com clareza lá do alto. É um testemunho silencioso, mas muito poderoso, de uma engenharia civil sofisticadíssima operando no meio da floresta. E isso nos conecta à parte 4, o segredo da Terra Preta e a ciência do solo amazônico projetado. Aí vem a grande pergunta: como essas populações imensas se sustentavam em solos que são naturalmente mais pobres e ácidos? A resposta é pura genialidade química. A famosa terra preta de índio não é uma dádiva do acaso da natureza. É um solo criado por humanos. Eles pegavam cinzas, restos orgânicos e cacos de cerâmica e iam misturando isso tudo intencionalmente. O resultado? Eles transformaram a terra da Amazônia em um solo ultra fértil. E o mais impressionante, a química desse solo é tão genial que ele continua retendo nutrientes até hoje, séculos depois. É literalmente o conceito de sustentabilidade na sua forma mais antiga e eficaz. E assim chegamos à nossa última parte, a 5, o legado de Marechal Rondon e a luta moderna para proteger uma herança profunda.
É impossível a gente falar sobre a proteção de todo esse legado sem lembrar do Marechal Cândido Rondon e dessa frase que carrega um peso histórico gigantesco. Ao contrário de boa parte dos homens da época dele, o Rondon tinha convicção absoluta de que os povos indígenas eram essenciais para a formação do Brasil. Ele exigia que qualquer contato com essas populações fosse totalmente pacífico e com respeito máximo. Uma filosofia que está resumida de forma perfeita e impactante nessa citação: morrer, se preciso for, matar, nunca. E a trajetória de vida dele mostra exatamente como ele colocou isso em prática. Nascido lá em 1865, no comecinho do século XX ele comandou aquelas famosas expedições para instalar as linhas telegráficas no interior do Brasil. Só que essa missão militar acabou virando a grande campanha da vida dele. Em 1910, ele foi a figura central na criação do Serviço de Proteção aos Índios, a semente do que hoje a gente conhece como FUNAI. E até o fim da vida dele, em 1958, ele lutou ativamente para garantir os direitos territoriais e frear a violência contra os povos originários. O que nos traz para a nossa grande reflexão final. A gente viu hoje rostos de milhares de anos atrás, montanhas de conchas erguidas meticulosamente, geometria colossal cravada no chão da floresta e solos que são verdadeiras obras de engenharia química que desafiam o próprio tempo. Entender o tamanho e o intelecto dessas civilizações mega organizadas muda completamente a nossa visão, não é mesmo? A provocação que fica para quem acompanhou essa nossa análise é a seguinte: será que reconhecer essa história tão profunda e complexa não exige de nós um respeito ainda maior pelas culturas indígenas? Afinal, elas moldaram esse passado grandioso e continuam sendo absolutamente vitais para o nosso futuro. Muito obrigado por acompanharem mais essa exploração e continuem questionando e aprendendo.